aqui em Gênesis 17, que a gente já vai ver. Você deve conhecer a história de Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Abraão, a história dele começa em Gênesis 11, no finalzinho, mas o chamado mesmo é em Gênesis capítulo 12. Quando Deus fala para ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali começa, até mesmo uma aliança entre Deus e Abraão. E quando Abraão é chamado por Deus, numa obediência cega. Por que obediência cega? Porque Abraão não ficou questionando a Deus para onde ele iria, como iria ser, quando iria ser. Não, ele entendeu. Na hora que Deus chamou, ele já obedeceu. Pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, que ele tinha como um filho. Aí a gente sempre prega que o Ló não foi escolha de Deus para Abraão, foi escolha do próprio Abraão, não foi uma escolha pecaminosa, mas foi a escolha do próprio Abraão. Ele escolheu, ele decidiu levar o Ló junto com ele. E levou. Pois bem, partiu, não sabia nem aonde ia ser e nem como iria ser. Mas numa obediência cega, numa fé cega, que Deus iria honrar tudo que tinha dito para ele. Pois bem, de todas as promessas, a maior promessa, todo mundo conhece, é que ele geraria o quê? A esposa dele geraria o quê? Um filho, que daria descendência para ele nessa terra. Nessa época ele já tinha 75 anos de idade. A esposa, que era Sarai na época, tinha 65 anos de idade. E eles ainda não eram pais. Quando Deus chamou, ele nem filho ainda tinha. Tanto que ele tratava o Ló como se fosse um filho. E Deus deu essa promessa. Mesmo ele avançado em idade, a Sara era estéril. Deus deu a promessa. E ele creu. Só que assim, você sabe de uma coisa? Quando Deus fala algo, geralmente tem um tempo, de espera para cumprimento da promessa. E nesse tempo da espera, tem pessoas que acabam enfraquecendo na fé. E o que eu estou te falando é bíblico. Em Provérbios 13, 12, diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando você espera muito por algo e isso demora de acontecer, tem gente que o coração faz igual está escrito nesse versículo, enfraquece. A pessoa acaba esmurecendo. E aí no versículo, aí diz, mas o desejo chegado, cumprido, é a árvore de vida. E é verdade. Quando você espera por algo e aquilo chega, e aquilo acontece, isso é uma felicidade só no teu coração. Mas quando você está esperando algo, e o tempo está passando, e os anos vão se passando, e nada de acontecer o que Deus falou. Pois bem, o Abraão teve um momento da vida dele, está até em Gênesis 15, depois você pode ler, que um dia ele estava dentro da casa dele lá, que era uma tenda, e ele foi falar com Deus: o que o Senhor há de me dar? Porque eu ando sem filhos. Em outras palavras, o Senhor um dia me chamou, prometeu que das entranhas, da Sara, das nossas entranhas, das minhas entranhas viria um filho, e até agora nada. Quer dizer, o Senhor disse que eu teria, mas eu ando sem filhos. Aí ele ainda disse assim: por acaso é o Damasceno Eliezer, o meu herdeiro, então? Quem era o Damasceno Eliezer, pastor? Era um servo que trabalhava para Abraão, dentro da casa dele. E ele olhou para aquele servo ali e disse assim: então é ele o meu herdeiro, Deus? Quando a gente está com uma fé um pouco assim balançada, a gente quer achar até substituto, Não era o Damasceno Eliezer. Não era ele. Era o que saísse das entranhas dele. Deus já havia prometido assim. Mas a pessoa meio que quer fazer acontecer do jeito dela.
Aí Deus, nesse dia, falou para ele assim: vem cá, sai para fora da tua tenda. Vai lá no quintal, vai lá para o lado de fora. E ele foi. Aí Deus falou assim: olha para o céu. Você pode contar as estrelas, Abraão? Assim será a tua descendência. Em outras palavras, Abraão, o que eu te disse continua de pé. O que eu falei para você, Abraão, eu não me arrependi. Quando eu te chamei, eu sabia quem eu estava chamando e para que eu estava chamando. Como as estrelas do céu, que são incontáveis, assim vai ser a tua descendência nessa terra. E a Bíblia diz que ele creu. Isso lhe foi imputado até por justiça, creditado por justiça. E ele se firmou ali mais ainda em Deus. Mas vai vendo como que são as coisas. E ele estava firme, mas a mulher não. Ô pastora, a mulher chegou a uma conclusão, está em Gênesis 16, que Deus estava impedindo ela de gerar. Você pode ver em Gênesis 16, ela não conseguia gerar filhos, e ela chegou a essa conclusão: é Deus que não está querendo que eu tenha filhos. Isso é muito perigoso, você ter um pensamento errado, um convencimento errado, faz você tomar uma atitude errada. E ela se convenceu que Deus a estava impedindo de gerar. Não, Deus ainda estava ali, firme e forte, com a promessa que ele havia feito. Mas ela, pelas evidências, pelo tempo que já havia passado, já tinham se passado muitos anos, como ela não conseguia gerar, ela achou que era Deus. Aí ela teve a ideia de fazer o quê? Pegar a empregada, que era a serva egípcia Agar, e dar para Abraão, porque naquela época, pela cultura, não tinha problema nenhum. Além da esposa, poderia ter a concubina. Então, entrava a concubina e tinha filhos da concubina, ou seja, da empregada, da Agar. Só que essa ideia foi dela, não foi de Deus. Esse pensamento foi dela e não de Deus. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está esperando alguma coisa e a gente quer, dar aquela ajudinha para Deus. Aprende uma coisa: Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua. Ele é Deus. Ele é perfeito e Ele sabe fazer a obra perfeitamente também. O que o nosso coração precisa fazer é crer. Quem entende aqui, diga amém. Tá bom. O Abraão entrou a Agar e ela engravidou. Aí deu uma briga só dentro da casa, porque depois que ela viu que tinha engravidado, ela quis desprezar a sua senhora, e a Sara não gostou nada disso. Como assim? Agora essa mulher vai crescer para cima de mim? Não, aí deu um brigueiro só, e ela foi chorar para Abraão, e Abraão falou: ela está na tua mão, e ela pegou e expulsou a mulher de casa. Com a barriga e tudo, com o neném e tudo. Ô pastor, é uma situação, mensagem para outro dia, tá? Aonde eu quero chegar? Por causa dessa atitude, Abraão experimentou um silêncio de Deus. Veja no finalzinho do capítulo 16, quando tudo isso aconteceu, quando Agar deu à luz a Ismael, olha só, era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Quer dizer, ele foi chamado com 75, já tinham se passado mais de 10 anos, nada da promessa se cumprir. Foi quando a Sara tomou a atitude errada de dar a empregada. E quando a Agar teve o nenenzinho, o Ismael, ele já estava com 86 anos. Aí é onde eu quero que você preste atenção. No 17, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença, Abraão, e seja perfeito. Presta atenção, de 86 para 99, são quantos anos? 13. A Bíblia dá um intervalo de 13 anos
na história de Abraão. Não tem relato nenhum nesse período de 13 anos. Foram 13 anos de silêncio. 13 anos que Abraão experimentou desse silêncio de Deus na vida dele. Que aqui, quando o nenenzinho nasce, a Bíblia pula já para 99 anos de idade. Quando Deus aparece a Abraão, depois que ele tinha tomado aquela atitude errada de ter o filho com Agar. Você percebe que toda atitude nossa fora da palavra gera uma consequência? A obediência traz a bênção e a desobediência traz maldição. Toda atitude gera uma consequência. A atitude errada que ele teve trouxe uma consequência. Deus só aparece para ele de novo aos 99 anos de idade. E o dia que Deus apareceu, Deus já chega falando bem assim para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho defeito, Abraão. Eu tenho todo o poder, inclusive para fazer o ventre da tua mulher gerar. Quem crê nisso, diga amém. Só que tem uma coisa: anda na minha presença. Você saiu fora do meu plano. Você saiu fora da minha presença para tentar resolver, a situação do teu jeito. Deus fala assim: anda na minha presença, volta para ela e faça o quê? E seja perfeito. Perfeito em que sentido? Em crer que o que eu lhe prometi eu vou fazer. Quando Abraão ouviu essa voz, já eram muitos anos, sem ouvir, sem Deus se manifestar a ele assim. Olha que coisa linda aqui. Deus falando ainda: porei a minha aliança entre mim e ti. Mas ele já não tinha uma aliança? Tinha. Foi feita lá em Gênesis 12. Mas ela foi quebrada. Quebrada pela desobediência. Quebrada porque ele tentou fazer acontecer do jeito dele e não esperou o agir de Deus. E agora Deus está chamando Abraão de novo para fazer uma nova aliança com ele. Porei a minha aliança, meu conserto aqui é a aliança entre mim e ti. Se você andar na minha presença e ser perfeito, eu estou fazendo de novo uma aliança contigo, Abraão. Você sabe que Deus, nesse propósito, está chamando muita gente para voltar também. Tem gente que já está na presença de Deus, glória a Deus por isso. Permaneça. Mas entre nessa aliança, então, de oração agora. Mas tem gente que Deus também está buscando para voltar. Tem gente que tinha uma aliança com Deus, irmão, e quebrou. Desobedeceu. Se afastou. Se esfriou. Tem gente que até se desviou. Foram tantos acontecimentos que tem pessoas que acabaram até esfriando a fé. Tem gente que, como se diz, não pôde vir na igreja, mas de Jesus jamais afastou. Está firme com Jesus até hoje. Mas tem uns que deixaram até de vir à igreja, porque realmente não podiam vir nessa época, mas também esfriaram. E tem gente que nesse meio acabou perdendo não só emprego, mas perdendo às vezes até pessoas queridas. E o coração se fechou. E o coração se magoou. E o coração se ofendeu. Mas nunca é tarde para voltar para Deus. Deus fala assim: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. Tudo é uma atitude de regressar, tudo é uma atitude de voltar. Missionário recente pregou Lucas 15, quando aquele filho pródigo tinha deixado a casa do seu pai, estava lá no mundo vivendo dissolutamente, mas chegou uma hora que a fome veio e o dinheiro dele acabou, e ele foi parar dentro de um chiqueiro.
E quando ele estava ali desejando comer as bolotas daqueles porcos, e lembrando, puxa vida, eu aqui perecendo de fome, que o patrão dele não dava nada para ele comer. Pensa, um patrão que dava comida para os porcos, mas não alimentava os próprios funcionários. E ele lembrou, poxa, lá na casa do meu pai, os funcionários do meu pai, tem tradução que fala jornaleiros, mas são os funcionários do meu pai. Eles têm fartura de pão. Funcionário, ele era filho. Os funcionários são bem tratados. E eu aqui com fome. Ele cai em si, já sei. Eu vou voltar. E meu pai nem precisa tratar eu como um filho, porque eu sei, eu errei muito, eu pequei muito mesmo. Mas se ele me tratar como um dos funcionários, já vai estar bom. E a gente sabe a história que quando ele volta, Deus não trata, né? O pai não trata ele como um funcionário. Primeiro que o pai já estava esperando ele voltar. Como Jesus sempre espera aquele que se desviou voltar também. Você tem a parente desviado. Interceda, Deus, como o filho pródigo caiu em si, faz aquela pessoa da minha família cair em si também. Voltar para a tua presença, voltar para os teus braços, ou aquele que nunca te conheceu também. O lugar dele é na tua presença, Deus, que ele te encontre, que ele se volte para ti. E quando ele chega, todo mundo sabe a história, o pai o abraça, beija, manda tirar a roupa suja, colocar vestes limpas, manda colocar anel no dedo, que é autoridade, calçar os pés com sandálias, porque escravo andava descalço. Mas filho não, o filho andava calçado. O Senhor andava calçado. E ele manda calçar os pés nesse sentido, que eu não estou te tratando como um funcionário, como um servo. Eu estou te tratando como meu filho. Deu toda a dignidade para ele de volta, porque ele se arrependeu, porque ele disse, pai, eu pequei contra o céu, contra Deus, e pequei também perante ti. Quando uma pessoa se volta para Deus com arrependimento, Deus a trata como filho, como filha. Deus devolve a ela toda a dignidade. Quem crê nisso, diga amém. Então tem gente que precisa se voltar para Deus. Se você se voltar para Deus, Ele vai se voltar para você. Achou esse versículo, pastor? Voltai-vos para mim. Pega aí para mim. Mas continuando Abraão, porei a minha aliança entre mim e ti. E Abraão, toma posse aí, você que está me ouvindo. E te multiplicarei grandissimamente. Quem crê, diga glória a Deus. Nessa aliança tem unção, tem bênção de multiplicação para você. Quem crê nisso, diga amém. Foi o que Deus falou. Não é só uma aliança que eu vou fazer. Eu vou te fazer crescer. Eu vou te multiplicar. O que mais Deus prometeu para Abraão? Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com ele dizendo, por que ele caiu com o rosto em terra? Se arrependeu. Se arrependeu. Esse sinal dele cair prostrado, ele está reconhecendo que Deus é todo poderoso e que ele tinha errado sim, em ter aquele filho com Agar. E está reconhecendo diante de Deus. Coração quebrantado Deus não despreza. Salmo 51 fala isso. O salmista Davi diz, quando ele está fazendo aquela oração de arrependimento a Deus, ele fala, um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Por isso que a palavra diz que ao soberbo, ao orgulhoso, Deus resiste. Mas a pessoa quebrantada, que aceita a correção de Deus, que aceita a palavra de Deus, que se quebranta quando Deus fala, a esse Deus com certeza não despreza. Quem crê, diga amém. Porque tem gente que está errada e Deus vai falar com ela, a pastora vai dar a palavra, o pastor vai dar a palavra, a pessoa até se revolta.
É muito triste uma pessoa errada e não aceitar a palavra que Deus está dando. Tem gente que se rebela contra a própria palavra, porque a pastora não está pregando a vida dela, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou lhe mostrando um homem na Bíblia que um dia cometeu uma falha, cometeu um erro, mas que está agora prostrado diante de Deus, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua atitude errada, que está ali agora prostrado diante de Deus, reconhecendo que realmente Deus tem todo o poder, e firmando uma aliança com Deus. Diga amém? E vamos adiante. Quanto a mim, Abraão, eis que a minha aliança contigo é que você será pai de uma multidão de nações. Na primeira aliança, Deus, pode ver em Gênesis 12, Deus falou, você vai ser pai de uma grande nação, os judeus. A salvação era para eles. Mas a palavra diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E por isso a salvação se estendeu aos gentios. É simbólico, a primeira aliança é Jesus sendo enviado ao povo judeu. Aí eles desprezam, aí a segunda aliança, a salvação vem para todos. Essa segunda aliança de Abraão é Deus trazendo salvação a toda a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai ser pai de uma nação mais, não. Você vai ser pai de uma multidão de nações. Inclusive a brasileira. Porque Abraão é o nosso pai na fé. Quem está entendendo, diga amém. Eu creio. Somos herdeiros da promessa de Abraão. O que mais? E tem mais. Você não vai mais chamar Abraão, não. Mas teu nome será Abraão. Acrescentou um A. Por quê? Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Mas quando Deus está fazendo a nova aliança com ele, nem pai ele era ainda. Mas Deus sabia o que estava dizendo, tá? Deus sabe o que está dizendo para você hoje aqui. Te farei frutificar grandissimamente. Diga glória a Deus. Diga eu vou frutificar. Quem crê, diga amém. E de ti farei nações. E tem mais, Abraão, reis sairão de ti. Diga aleluia. Quem é pai, quem é mãe aí? Tome a posse dessa bênção. Reis, pessoas que vão dominar, exercer posição de autoridade, sairão de ti, da tua família. Que mais? Estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e com a tua aliança com a tua semente, depois de ti, em suas gerações, que somos nós, por concerto ou por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e também para ser Deus da tua semente depois de ti. Diga glória a Deus. Conosco. Darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amém, igreja? Essa aliança é conosco também. Quem crê nisso, diga amém. Lucas capítulo 10, corre lá, e a gente já vai orar. Toma posse dessa bênção, você vai ser multiplicado, frutificar, reis sairão de ti. A bênção não é só sobre Abraão, não, é sobre nós, somos herdeiros da promessa com Abraão. Onde que está, pastora? Lucas capítulo 10. A campanha da oração é firmada nessa palavra. Em Gênesis 17, 7. Mas também em Lucas capítulo 10.
Lucas capítulo 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Por isso 70 dias, 70 discípulos que foram enviados. E mandou adiante da sua face. Eles tinham que ir. Você não fica parado na fé, não. Você vai avançar. Diga glória a Deus. E para onde? De 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Mas rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Obreiros para a sua seara. Não só obreiros de uniforme, mas pessoas que não vão se intimidar lá fora no mundo e que vão falar de Jesus. Assim como Jesus enviou esses 70, você também é um enviado. Você é enviado lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde Deus te colocou. Não se cale. Não se cale. Fale de Jesus. Fale de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos para o versículo agora. Qual, pastora? 17. E voltaram os 70 com alegria. Voltaram felizes, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Diga glória a Deus. Por que eles estavam felizes? Porque eles foram com a unção de Deus, com o poder de Deus, e não só foram com essa unção, mas os sinais também acompanharam. Porque eles iam lá com o poder de Deus e expulsavam os demônios. Eles iam lá com o poder de Deus e curavam os enfermos. E você sabia que é para isso que nós somos enviados? Não é só a pastora que está aqui no altar, não. Não é só o obreiro que está ali de uniforme, não. Você também. Medita depois em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor é sobre você. Ele te ungiu, Ele te deu unção. E essa unção é para você ir e também fazer o que? Em nome de Jesus, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer a obra de Deus enquanto é dia. E não é só na vida dos outros, não. Também, as pessoas que Deus trouxer até você perturbada, doente, que Deus te use na unção do Espírito Santo para curar, para libertar. Mas isso é na tua vida também. A unção de Deus está sobre você para você usar ela na tua vida também. Na tua casa também. Quando você chegar lá na tua casa, você tem unção de Deus, irmão, para paralisar qualquer ação do diabo. Para mandar o mal sair. Para estender as mãos e invocar, profetizar ali naquele lugar a cura de Deus, a bênção de Deus. Quem me entende aqui, diga amém. Agora, o que Jesus vai falar? E Jesus disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e o quê? Escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga assim com toda a fé: essa autoridade, esse poder de Jesus está comigo. Você crê nisso? Tanto que daqui a pouquinho nós vamos orar. E se o diabo está tentando lhe causar algum dano, com a autoridade que Jesus lhe deu, ele não vai mais causar, não. E a obra dele vai ser quebrada. Em nome de... Mas fizeram um trabalho, e nós vamos desfazer no nome de Jesus. Não vai ter poder para ir adiante. Mas agora, encerra aqui. Mas, presta atenção. Não vos alegreis, porque se sujeitam a vocês os espíritos. Eles estavam numa felicidade só. De dar ordem para o demônio ter que obedecer. E Jesus falou: olha, vocês não têm que ficar alegre por isso.
Vocês têm que se alegrar por isso aqui, ó. Mas alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito o quê? Nos céus. Ou seja, vocês têm que se alegrar com a salvação eterna. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a bênção principal. Porque Jesus já deixou bem claro, irmão, que naquele dia muitos vão dizer assim: mas Senhor, no teu nome eu expulsei os demônios, no teu nome. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Porque assim, os dons de Deus são irrevogáveis. E aí a pessoa recebeu aquele dom, aquela unção, mas ali, no nome de Jesus, o mal se sujeitou, mas a própria pessoa não se preocupou em ser salva. E Jesus está falando: a alegria de vocês tem que ser que o nome de vocês está escrito lá no livro da vida, lá nos céus. Antes de expulsar demônios, curar enfermos, vocês têm que se alegrar com a salvação. E aí sim, uma vez salva, pode ter certeza que as demais bênçãos Deus também faz nos alcançar. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos ficar de pé e vamos orar nessa manhã. Em nome de Jesus, olhe nas suas mãos agora, depois eu faço o ato de fé de quebrar as correntes. Olhe nas suas mãos e diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu estou entrando nesta aliança de oração contigo. E eu te peço, unja as minhas mãos com o seu poder, porque eu vou usar minha fé, eu vou usar essa autoridade que o Senhor me deu e exigir que todo mal saia da minha vida para a glória do seu nome. Coloque essas mãos no alto da sua cabeça ou em cima do seu coração. E antes da gente orar, faça essa aliança com Deus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença nesta manhã de sexta-feira, nesse dia que é dedicado à oração pela libertação do Teu povo, a oração, meu Deus, para cura, a oração, ó Deus, para desfazer todo o mal que tem se levantado contra a vida deles. E meu Deus, tua palavra diz que para isto o Senhor se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para desfazer todo o mal que foi feito. Ah, Jesus, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, e eu estou clamando agora desde o alto da cabeça à planta dos pés: vem sobre esse homem, vem sobre esta mulher, sobre essa pessoa, Pai, que se sente amarrada, se sente presa, essa pessoa, meu Deus, que se sente na vida, Pai, como se ela não conseguisse dar um passo à frente, porque tem algo do mal oprimindo, tem algo do mal segurando, mas o Senhor é maior do que esse feitiço, o Senhor é maior do que esse catimbó do inferno que foi enviado contra ele, o Senhor é maior do que essa macumba que foi feita, e na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou levantando a minha voz, e você também, minha irmã, com a autoridade que Jesus lhe deu, com o poder que Jesus lhe deu, levante sua voz contra essa obra do diabo, levante sua voz contra essa obra do inferno, e diga para esse mal também sair da sua vida. Eu oro por você, eu determino a bênção para a tua vida, mas é importante que você também ore, é importante que você também se levante agora e mande esse mal sair, essa obra do inferno que está na tua casa, essa obra do inferno que está na tua família, manda sair da sua casa agora, manda sair da tua família agora. Eu estou determinando, o demônio sujo que se levantou aí na saúde, que se levantou no corpo dessa pessoa, sai com a tua inflamação, com a tua infecção, sai com o teu refluxo, sai com a tua gastrite,
sai com teu mal agora. Vamos, demônio sujo, vai saindo do intestino, vai saindo da coluna, do braço dessa pessoa, do coração dessa pessoa. Eu determino agora, sai com teu diabetes, sai com teu mal agora. Vamos, demônio, sai com a tua amarração, espírito que amarra, que segura, que prende a vida dessa pessoa, espírito da inveja, da derrota, da amarração, sai, sai, sai agora. Pega tudo que é seu dessa vida, diabo, e sai, tira a mão e manda embora. Sai e sai todo mal, em nome de Jesus. E você que crê, levante as mãos para o Senhor. Você está em aliança com Deus. Jesus é essa aliança entre você e Deus. Aí na sua casa também, entra nessa aliança com Deus. Entra nessa aliança com Deus, minha irmã, meu irmão. Ah, como Abraão se ajoelhou diante do Senhor naquele dia. Deus, estamos nessa aliança também. Todos os dias até terminar 2020, nós estaremos nos ajoelhando diante do Deus Todo-Poderoso e clamando sim, Senhor, as tuas bênçãos, e clamando sim, Senhor, o teu livramento, e clamando sim, Senhor, o teu milagre sobre a vida deste povo. A unção de cura, a unção de libertação, vem sobre esta igreja, vem sobre este povo nesta manhã. E você diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudi-lo bem forte, e glórias a Deus. Diga obrigado, Senhor. Amém.